Palavra Narrada e Fábrica de Podcast apresentam Valquíria, da Porta para Fora. Oi, meu nome é Leandro Negreiros e esse é o podcast Valquíria, da Porta para Fora, que percorre a vida de Valquíria Laroche, mulher trans, artista, militante e gestora pública. Aqui você vai ouvir sua trajetória desde a infância e adolescência até as noites intensas das boates belo-horizontinas e os dias atribulados dos corredores das instituições públicas. Entre amores e preconceitos, dor e glamour, essa é uma história de resistência, liberdade e transformação. Episódio 1. Por trás da entrevista. Imagina atravessar uma porta aos 16 anos de idade e de repente tudo mudar. De um lado, a escuridão. De outro, a luz. De um lado, o peso da expulsão, da rejeição, da ruptura. Do outro, a descoberta de uma liberdade inesperada e a chance de reconstruir a própria vida, de existir em plenitude. O título desse podcast nasceu apenas depois que todos os episódios já estavam escritos. Diferente de outros projetos em que o nome surgia antes de qualquer roteiro, dessa vez, nenhuma palavra ou expressão parecia se destacar, e essa ausência foi me deixando inquieto. Durante uma conversa com Alan Vasconcelos, responsável pela identidade visual desse projeto, ele me mostrou uma imagem do mood board construído por ele em seu processo criativo. Uma pessoa atravessando uma porta, caminhando de dentro para fora, enquanto a luz invadiu o ambiente. Falávamos justamente sobre a falta de um título quando comentei o quanto aquela cena me tocava, e quase sem pensar, usei a expressão da porta para fora. Não é tão óbvio. Quando ela é expulsa de casa, ela tem que passar pela porta, né? Abrir a porta e ir embora, né? Para ir embora, né? O que nos leva àquela imagem de novo, né? E essa foto é sensacional. É. Legal. Nossa, agora eu pensei da porta para fora. Pois é. Alan anotou no nosso brainstorming. Eu fui dormir com isso na cabeça e na manhã seguinte acordei com a certeza de que o nome do podcast seria Valquíria, da Porta para Fora. O título é formado por múltiplas camadas que dialogam diretamente com a trajetória de Valquíria. Biograficamente, evoca o momento da expulsão, quando atravessar a porta significou sofrimento e ruptura, mas também marcou o início de uma liberdade inesperada e das possibilidades que ela construiu a partir dali. Politicamente, o nome sugere a travessia para ocupar espaços de poder, ressignificando um ato de exclusão em símbolo de conquista e visibilidade. Poeticamente, remete à passagem da escuridão para a luz, como na imagem que inspirou o nome, um movimento de revelar-se e existir em plenitude. Para a narrativa, da porta para fora representa o lugar onde Valquíria pôde ser o que quisesse, onde a vulnerabilidade se tornou força e onde, ao se mostrar inteira ao mundo, ela transformou sua própria história. A história que esse título carrega não fala só de exclusão. Fala também de resistência, conquista e reinvenção. Quer entender por que essa travessia define a vida de Valquíria Laroche? Dê o play e venha comigo. Há uma corrente que afirma que o amadurecimento precoce das mulheres não é biológico, mas social. O fato de, desde a infância, terem que parecer mocinhas, estarem prontas para o cuidar, desde a boneca até a casinha, até o momento de se responsabilizarem pelos garotos e transformá-los em homens durante os relacionamentos e darem condições para que eles sejam muito produtivos enquanto elas dão conta das tarefas domésticas, além das profissionais, poderiam tornar as mulheres muito mais centradas em suas responsabilidades que os homens, e isto muito mais cedo. Essa corrente feminista, aqui explicada superficialmente, é o que teóricos chamam de feminismo materialista. Eu confesso que não me aprofundei no assunto, mas o feminismo materialista analisa o patriarcado e a opressão de gênero a partir das relações sociais e materiais, argumentando que a diferença entre homens e mulheres é construída socialmente e não determinada biologicamente. No caso do amadurecimento precoce das mulheres, essa corrente entende que
Meninas são socializadas desde cedo para assumir responsabilidades, como cuidado com irmãos, tarefas domésticas, controle do corpo, por exemplo. Depois, que há uma erotização precoce imposta socialmente às meninas. E a ideia de que meninas amadurecem mais rápido serve para naturalizar desigualdades e justificar uma cobrança maior sobre elas. Mostra que um amadurecimento feminino precoce é fruto de expectativas sociais e estruturas de poder. Eu sempre achei que para os LGBTQIAPN+, a coisa caminhava na mesma direção, mas por motivos diferentes, ainda que relacionados à dicotomia de discutir nosso arranjo de mundo social entre homem e mulher. Na terapia, eu comecei a refletir sobre o fato de crianças gays perceberem muito cedo, às vezes por volta dos 4 ou 5 anos, os olhares, os comentários e as desaprovações explícitas ou implícitas sobre os trejeitos, gostos e comportamentos. Eu queria tentar dimensionar o impacto dessa percepção ao longo da vida de alguém que percebeu muito cedo que não era visto como normal diante dos olhos da maioria. Além disso, eu queria entender a crueldade dos adultos que abandonam as crianças à mercê desses olhares e repreensões e de descobertas tão importantes que mereciam a supervisão, o acompanhamento e, principalmente, o acolhimento de pessoas mais próximas e experientes. Não é só uma questão de amar, mas o entendimento que, se há problema de uma criança se manifestar diferentemente do esperado, essa questão não é somente de responsabilidade dela, mas de seus pais ou responsáveis. Não dá para ser sexualizado pela sociedade aos 6, 7 anos sem o apoio do pai ou da mãe ou de quem quer que exerça esse papel para aquele pequeno ser humano. Se não abandonamos uma criança com questões de saúde graves, por que abandonaríamos quando elas se vêem envolvidas em questões sociais, mentais ou psicológicas complexas? Aqui, me proponho a fazer uma analogia ao feminismo materialista, no que eu vou apelidar gentilmente de antropologia selvagem de minha parte, dado o meu desconhecimento profundo sobre o assunto. Os LGBTQIAPN+, aprendem muito cedo a vigilância comportamental e o controle do corpo. O mundo não está preparado para saber o que ocorre internamente com uma criança para que ela consiga conter um trejeito. E é muito evidente a erotização precoce. A culpa pela provocação e por despertar desejos estranhos nos outros é bem frequente. Eu insisto em afirmar também que o amadurecimento de crianças LGBTQIAPN+, por exemplo, é fruto de expectativas sociais e estruturas de poder extremamente machistas que dão um tom principal na nossa sociedade. Vou me arriscar ainda a parafrasear uma afirmativa da psiquiatra, professora e pesquisadora Judith Herman em seu livro Trauma and Recovery. Para a autora, uma criança que vive em um ambiente abusivo enfrenta enormes desafios para se adaptar. Precisa suprir a ausência de cuidado e proteção dos adultos, recorrendo ao único recurso que possui, um sistema ainda imaturo de defesas psicológicas. Assim, a criança não tem só que lidar com o que aconteceu com ela, o que já seria uma situação extrema na infância, mas com o fato de lidar com aquilo sozinha, com o repertório disponível para ela naquele momento. Fiquei refletindo sobre essas questões e pensei que isso poderia gerar uma boa conversa com alguém que já tivesse caminhado um bocado na vida e enfrentado questões importantes, desde a infância e se mantido forte até os dias atuais, apesar desse sentimento que eu vou chamar de abandono afetivo. Foi o algoritmo de uma rede social que me trouxe uma publicação de Valquíria Laroche. Eu não me lembro especificamente do assunto da postagem, mas tenho certeza que era algo relacionado ao seu trabalho na militância. A luz do Eureka se acendeu, mas eu fiquei pensando em como abordá-la. Mas quem é Valquíria Laroche? Não basta um Google para saber quem é ela, como poderá ser visto durante os episódios. Ela é muito mais que um verbete na Wikipedia. Mas, se o primeiro contato com ela for esse, ela é descrita como uma militante transexual, nascida em um dia 27 de setembro de algum ano da década de 60. Sobretudo, artista. Talvez, se fosse ela responsável pela própria descrição, colocaria a arte como comissão de frente. Depois, diria que ocupa o cargo no governo executivo mineiro e atua na Câmara Técnica de Segurança Pública, da Secretaria Nacional de Segurança Pública e no Conselho Estadual de Direitos Humanos. Esqueceram de registrar que ela é amiga e filha. Essas caracterizações aparecem sublinhadas em toda a sua fala. As relações que estabeleceu com as amigas e amigos ao longo da vida
talvez a definam melhor que qualquer outra profissão. O vínculo com a mãe e a maneira como a menciona descrevem bastante a mulher que Valquíria foi ao longo da vida. Eu tinha visto Valquíria somente em 2 ocasiões. A primeira foi na boate Josefine, que ficava na Savassi, área nobre de BH, na rua Antônio de Albuquerque, número 79, um lugar LGBTQIAPN+, que dividia espaço com lojas caras e apartamentos de classes média e alta. Valquíria chegou e atraiu o olhar de todos que estavam presentes na boate, como se fosse possível fazer silêncio apesar da música eletrônica alta no fundo. As roupas eram exóticas e as características de uma mulher elegante chamaram a atenção de todos, sem exceção. Todos paralisados olhando aquela mulher simpática passar. A segunda vez que a vi foi no corredor dos plenarinhos das comissões da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Valquíria chegava para participar de uma audiência pública que discutiria temas de sua militância. As roupas, embora menos exóticas e mais sóbrias, também chamavam a atenção. A elegância era a mesma. Uma mulher de quase meia-idade indo discutir algo que tinha propriedade para falar. Todos paralisados olhando aquela mulher simpática passar. Essas 2 lembranças acenderam em mim uma vontade grande de convidá-la para participar de um projeto que acabava de se iniciar na minha mente. Quem sofre de pensamento único, como eu, sabe que se a coisa não sai do papel para a vida real, ela terá a função de atormentar o cérebro pensante e ansioso. Adicionei-a no Instagram, comecei a stalkear aquela personagem inusitada que ora se apresentava nos palcos, ora nas conferências. Parecia que seu perfil nas redes sociais oscilava como o meu pensamento havendo na Josefine e na Assembleia de Minas. Foi depois de uma conversa com o Gustavo, meu companheiro, que tomei a decisão de abordá-la. Ele me recomendou que entrasse em contato logo com ela, que sabia que ela toparia. Fiz isso no dia 17 de janeiro de 2025. Me apresentei, falei do podcast Amor em Branco e Preto sobre a vida da minha avó e falei do interesse em conversar com alguém que tivesse vivido diferentes fases da sociedade, passando por décadas mais conservadoras e outras mais abertas ou quase abertas, digamos assim. Minha surpresa foi a rápida resposta dela. Ela escreveu: "Honra minha", com um ponto de exclamação no final. Me passou ainda seu número de telefone para que pudéssemos continuar nossa conversa pelo WhatsApp. Nesse tempo, eu saí correndo para elaborar o projeto e o enviei no dia 22 de janeiro. Tamanha era a pressa e o medo dela desistir de participar. Menos de 1 hora depois, ela me respondeu que leria e me daria retorno. 8 dias se passaram e... nada. Tímido, voltei à nossa conversa no WhatsApp e falei um oi, sondando a leitura. Ela, para minha alegria, prontamente respondeu que sim, que tinha lido o projeto, gostado e aceitaria participar, ainda que com a agenda cheia que ela teria de trabalho no primeiro semestre de 2025. Que alegria! E ao mesmo tempo, que frio no estômago. Foi só nesse momento que percebi que havia no projeto algo de uma responsabilidade que eu não sabia se estaria preparado. Saí fazendo pesquisas na internet e acabei me deparando com inúmeras entrevistas que Valquíria tinha dado para vários canais em diversas ocasiões. A percepção que tive é que ela respondia as perguntas com respostas bastante parecidas, com detalhes comedidos e com uma descrição constante. Já começou a crescer em mim a ansiedade pelo desafio. Até onde chegaríamos com a nossa conversa? Será que eu conseguiria reproduzir sua história em uma narrativa documentário? Esperei passar o carnaval e retomamos as tratativas para iniciarmos as entrevistas. Os horários não se encontravam a princípio. Ela sempre atarefada, dividindo suas atividades no executivo, na promoção das casas de show e principalmente no cuidado com a mãe de 98 anos. Infelizmente, nossos encontros só puderam ocorrer por reuniões remotas. Talvez eu conseguisse um detalhe a mais se estivéssemos um de frente para o outro? Eu não sei. Essa dúvida vai continuar comigo. Obrigado por você ter vindo, viu? Obrigado pela disponibilidade também, pelo carinho, pela atenção. Obrigado pelo convite, obrigado a você. Que ótimo. Eu não sei se você teve condições de assistir o podcast que eu te mandei da minha avó, mas acho que foi num momento bastante conturbado, né? Sim. Vamos passar e não entende? Isso. Não assistir. Né? Eu acho que ele mostra um pouco a ideia do que eu quero fazer, assim, o tempo todo é de recontar a vida da pessoa trazendo trechos da fala dela, tá? Tá me ouvindo?
Tô te ouvindo sim. Desculpa o atraso. Imagino que é isso. Tá tudo bem com a sua mãe? Tá melhorzinho, graças a Deus. Uma correria louca aqui, né? A sua câmera tá toda... Tá embaçada? Ah, Pode ser que eu peguei com alguma coisa. Deixa eu creme. tirar aqui. Mas o que ocorreu foram 2 longos encontros, mais de 6 horas de conversas gravadas, poucas perguntas e muitas respostas. Eu sei, parece engraçado, mas eu não perguntei muito. Valquíria tem facilidade para falar, se expressa muito bem, tem um vocabulário vasto e precisão com as palavras. Ela voltou várias vezes para reconstruir uma frase, para enfatizar uma palavra, para sublinhar um trecho que eu não poderia deixar de considerar, mas devagar. Não, obrigada e desculpa a falação, viu? Não é que eu falo demais não, porque tem muita história mesmo, sabe? Várias vezes eu precisei puxá-la para o caminho que eu queria seguir com a conversa, tentando entender aquela linha do tempo que se apresentava diante de mim com uma imagem de uma mulher experiente e, sobretudo, corajosa. Ela, por diversas vezes, divertidamente, disse que tinha medo de mim, porque eu não perdia nenhuma palavra do que ela dizia e não perdia o rumo da prosa. Você é um bom jornalista, você não se perde, né? Que eu, na minha loucura, me perco. Tem 1000 coisas na minha cabeça, eu sou muito criativo, eu penso você voltou no ponto, né, que eu tava, nem lembro mais. Com medo de você, eu tava muito perigosa. Eu não perdia mesmo. Quem já fez reunião remota sabe que ficamos mais tempo nos observando do que enxergando os demais participantes. Com Valquíria foi totalmente diferente. Quer dizer, comigo foi diferente durante o tempo que fiquei conversando com ela. Eu não conseguia tirar os olhos dela contando sobre a vida, colocando suas opiniões, me mostrando que há vidas mais complexas que outras pelo simples fato de serem ditas, entre aspas, diferentes. Essa experiência me mostrou que eu, acertadamente, tinha encontrado a personagem certa para contar como foi perceber sua identidade de gênero ao longo das últimas décadas. Mas o fato de eu ter encontrado a pessoa certa para essa conversa me deu ainda mais responsabilidade. Eu não sou um estudioso do tema diversidade de gênero, e embora tenha sentido na pele muitas dessas questões, não sou capaz de nomear, conceituar, argumentar, enfim, falar tecnicamente sobre o assunto. Eu tive medo de cometer erros, indiscrições, ser mal educado e até invasivo, até que tomei a decisão de ser mais ouvinte do que falante, o que é um pouco complicado em se tratando de mim, e respeitar o tempo todo a fala dela, a liberdade que ela me daria e os limites que seriam impostos por ela. A conversa, é preciso admitir, começou um pouco tensa tanto da minha parte quanto dela, mas o primeiro minuto foi suficiente para nos aproximar. Eu tive a sensação de conhecer Valquíria já nos primeiros instantes, seja por sua generosidade de responder educadamente às minhas perguntas, seja pelo fato de eu conhecer, ainda que em pequeníssima escala, algumas de suas questões e vivências. O primeiro dia da nossa conversa foi interrompido porque chegava a hora do café da sua mãe, e principalmente o horário do jogo do Atlético Mineiro. A sua mãe não podia perder o jogo e ela não queria deixar de acompanhá-la. Vou ter que arrumar lanche pra mamãe. Por isso que eu pensei. Por isso que eu pensei. Você Ela quer tá que assistindo o jogo do Atlético, ela gosta, né? Não pude deixar de pensar mais uma vez na teoria que mencionei os cuidados e responsabilidades devotados às mulheres. Valquíria, sob minha pobre análise, sofria duplamente o peso das questões de gênero. O segundo dia de entrevista transcorreu da mesma maneira. A mesma vontade de falar, de divagar, de me apontar vieses das situações vividas, como se fosse possível fazer com que meu olhar amadurecesse durante aquelas horas de conversa. A mesma educação, a mesma discrição, a mesma generosidade e elegância. De minha parte, o mesmo olhar direto para a imagem que aparecia na tela do meu computador. Valquíria é realmente uma pessoa a se admirar. Engana-se quem ouvir os episódios e achar que havia mais a ser apresentado. Tudo o que ela tem para dizer foi dito a mim e seria dito a quem quer que fosse. É difícil entrar pelo emaranhado da vida dela, não porque ela esconda situações e fatos, mas porque ela os respeita. Sabe o peso que tiveram e protege as pessoas com as quais conviveu, mesmo aquelas que a fizeram mal. Ela não diz o nome do seu pai e irmãos. E ainda que forneça algumas informações sobre eles, os dados não são suficientes para que possamos encontrá-los ou
Novamente, em um exercício selvagem, reconstruí-los psicologicamente. Valquíria respeita, inclusive, as arestas das pessoas. É incapaz de condená-las, ainda que elas a tenham condenado. Embora tenha razões para não ser, é totalmente empática. Olha, eu não gosto nem de entrar muito nessa história, mas tinha formação, qualificação, estudos, tá? Uhum. Né? Então, assim, e o que mais me chocou, tá? Porque eu quando aquelas primeiras entrevistas, quando comecei com ativismo 40 anos atrás, eu falava muito isso, cara, muito chocante para mim, porque eu podia até entender pais ignorantes, mas eu não posso entender uma pessoa que tem cultura, formação, fazer o que eles fizeram comigo e fizeram com muitas outras, né? Então, isso eu não posso entender, porque a pessoa tem um mínimo de formação, poderia buscar, sabe como? Deve ser exatamente por isso que eu tenha tido no fim do 2º dia de entrevistas novamente o peso da responsabilidade. De contar essa história sem polarizar as situações, colocar de um lado os bons e do outro os maus. A vida não é feita disso. Ela me mostrou sutilmente. Nas conversas, Valquíria citou nomes de filmes e séries como se quisesse se identificar também através das artes. 3 menções me chamaram a atenção. A série da década de 60, A Feiticeira, o filme Beleza Americana, de 2000, e o filme sobre Edith Piaf, La Vie en Rose, de 2007. As 3 menções podem parecer desconectadas à primeira vista, mas todas elas exploram, sob diferentes formas e estéticas, os conflitos entre identidade, repressão, liberdade e reconstrução. São camadas de vivências que, quando sobrepostas, ecoam poderosamente na trajetória de uma mulher trans, marcada por uma existência entre os bastidores da opressão e os palcos da arte e do reconhecimento público. A série A Feiticeira, com toda a leveza cômica e a fantasia doméstica, fala sobre a tentativa de normatizar o que é extraordinário. Uma mulher com poderes mágicos precisa esconder sua essência para viver dentro de que o marido e a sociedade espera. A personagem principal tem uma mãe que se recusa a aceitar a imposição da normalidade. Em Beleza Americana, o personagem principal é um homem branco de classe média, aprisionado nas convenções do masculino e do sucesso profissional. Seu colapso diante do tédio e da impotência cotidiana dá início a uma espécie de renascimento individual, ainda que tardio e trágico. A jornada do personagem pode ser lida como uma metáfora da ruptura com papéis sociais impostos. Ele abandona o conformismo, encara o desejo e, por um momento, sente-se livre. E, finalmente, La Vie en Rose, que mergulha na vida de Edith Piaf, apresenta com intensidade a trajetória de uma mulher moldada pela dor, pelo abandono, pela precariedade, mas também pela arte, pelo amor e pela força de seguir mesmo quando tudo parece ruir. Mais uma vez, me arrisco a pôr em prática uma das minhas profissões selvagens, dessa vez a psicologia. A série A Feiticeira se aproxima profundamente com a experiência de muitas pessoas trans que, por décadas, precisaram disfarçar sua identidade vivendo como se fossem mortais comuns, em nome da sobrevivência. Em Beleza Americana, a ideia de ruptura e recomeço pode ser também comparada à vida de uma mulher trans que, ao nascer em época mais repressiva e doentia para identidades trans, teve de enfrentar o peso da não aceitação familiar e social para mais tarde reerguer-se por seus próprios meios. E assim como Edith Piaf, Valquíria atravessou infância e juventude em meio à exclusão, encontrando nas boates não apenas trabalho, mas palco, voz e expressão. As dores do amor, o luto de pessoas queridas, a solidão mesmo diante do reconhecimento público, todos esses elementos que costuram a vida de Piaf também compõem o tecido das histórias de Valquíria e de mulheres trans que conseguiram, com imensa luta, ocupar espaços de poder e representar sua comunidade. Esses filmes, se analisados em conjunto, ajudam a entender a profundidade da travessia de quem nasceu para ser apagada, mas escolheu brilhar sem arrependimentos. Acredito que, mais uma vez, Valquíria me apontou a responsabilidade de contar uma existência tão complexa em suas nuances, capaz de identificar em outras vidas os desafios e reunir em si, em uma só existência, todas essas questões. Tive certeza, nesses momentos, que estava diante de uma vida que merecia ser narrada. Valquíria passou a me enviar postagens no Instagram depois de nossos encontros.
A sensação que tenho é de que ela me conheceu um pouco quando me percebeu ouvindo sua trajetória. Acho que falei com os olhos e com o balançar positivo da cabeça. Os assuntos encaminhados sempre me interessam. Eu finjo que sou amigo íntimo dela nessas horas. Como é bom ser amigo de gente com essa trajetória. O que está presente nessa narrativa documentário é mais que a história de vida de Valquíria. É a história de sobrevivência e coragem. É o contraditório do que se tem da expectativa de pessoas trans no Brasil e em boa parte do mundo. É a vida comum, muitas vezes invisível, da mulher em suas várias acepções, da profissional criativa que leva o público consigo quando muda de casa noturna, da militante por diversas vezes incompreendida. Valquíria não é só um personagem, só uma pessoa. Valquírias são muitas vozes de muitas outras que foram silenciadas. Convido você a acompanhar essa trajetória de vida e tornar-se também amigo dessa rocha, ou melhor, La Roche, Valquíria La Roche. Nesse episódio, os textos são meus, Leandro Negreiros, com base na entrevista realizada com Valquíria La Roche em fevereiro e março de 2025. Os áudios que ilustram a narrativa foram materiais coletados em nossa conversa. O conteúdo é do canal de podcast Palavra Narrada. A produção foi realizada pela Fábrica de Podcast. A transcrição das entrevistas ficou a cargo de Paola Maia. A revisão textual é de Ana Paula Chaves. A direção musical e as músicas são de Alex Fonseca. A identidade visual é de responsabilidade de Alan Vasconcelos. A comunicação digital e assessoria de imprensa são de Carol Borges. E a Isabela Martins é responsável pela social media do Palavra Narrada. No próximo episódio, acompanhe relatos da infância e da adolescência de Valquíria. Eu espero você lá. E fica aqui o convite. Acompanhe os perfis do Palavra Narrada no Instagram, no YouTube, no Spotify e também no TikTok. Curta, comente e compartilhe os conteúdos. Assim, essa e muitas outras histórias podem chegar a muito mais gente. Obrigado.